Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aí. Esse é mais um Giro do Agro, o seu programa semanal com as principais notícias do agronegócio. Eu sou o Brenner e do meu lado... Eu sou a Lízia, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, meus queridos. Prazer meu também, Lízia. E vamos começar falando dos índices, né? Bom, então vamos começar com os índices. Falando em primeiro lugar do Café Arábia. Café Arábia que possui como maior produtor e exportador do mundo o Brasil, né? Mais uma vez chegou a preços recordes no mercado. Desde 2023, final de 2023, ele vem ali com um aumento, né? De lá para cá mais que dobrou e só nesse ano um aumento de 26%. Então a gente está falando aí que ele bateu os quase 4,4 dólares libra peso, tá? Para o contrato futuro de março. Então, café aí despontando, problemas, né? Problemas de produção, tá? Aqui no Brasil, principalmente, traduzem esse preço. Seguindo, falando sobre a soja, o preço futuro para o contrato de março de 2025, né? Está sendo cotado a 23,7 por saca, para fevereiro. É o maior valor desde outubro do ano passado, quando o valor foi de 23,8. Então está chegando aí nessa métrica. Bom, os aumentos ali desses preços estão relacionados com tensões de Estados Unidos e China e também tem uma expectativa aí a respeito da produção, né, deste ano 23 e 24, que a gente vai falar um pouco mais sobre, que dizem ser a maior produção, produção recorde, né? Então, o preço segue aumentando e vamos ver os próximos capítulos disso. Bom, em sequência, falando do algodão, após 2 meses de altas, os preços do algodão em pluma fecharam janeiro em queda. No acumulado do mês, o indicador do CPE-Exalc caiu 1,92%. Fechou ali 4,11, quase 4,11,5, indo para 12 libra peso no último dia 31 de janeiro, tá? Já no boi gordo, a gente vê um preço seguindo estável no estado de São Paulo. Nessa semana, nas praças de Araçatuba e Barretos, a cotação da arroba permaneceu em R$ 325, apesar da escassez na oferta. É engraçado, aqui em Goiás, vou vender agora na segunda-feira a R$ 285 a arroba da novilha. O frigorífico está enforcando a gente já. No milho e no trigo, nós temos no mercado do milho os preços apresentando uma leve alta, finalmente, com o contrato de março da Cebote alcançando $496,50, uma variação positiva de 2 pontos, diante do atraso na semeadura da safrinha. Esse atraso, gente, vem pelas fortes chuvas que nós estamos enfrentando, então não está dando para colher, consequentemente, não está dando para plantar. Então a gente tem esse atrasozinho agora e essa recuperação no milho. O trigo também registrou preços mais altos com a Cebote para março, chegando a $581,25, com uma alta de 4,25 pontos. Esse aumento é impulsionado principalmente pelo adiamento das tarifas contra o México, que é o mercado-chave para as exportações de trigo dos Estados Unidos, e pela desaceleração das exportações da região do Mar Negro. A desvalorização do dólar frente ao euro também contribui para essa tendência, melhorando a competitividade das exportações americanas. Bom, a gente tem uma frase da semana aí que vale a pena ser citada, referente a alimentos, né? Do nosso presidente, o 9. Abre aspas, tenho dito que uma das pessoas mais importantes para a gente controlar os preços é o próprio povo. Se você vai no mercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo teria que baixar. Lula. Bom, falou pouco, mas falou merda. Falando de economia, pessoal, existe um componente dos preços que são as expectativas. A respeito da soja, por exemplo, né, tem se dito muito aí a respeito da super safra, certo? Em relação a 2024 e 2025. Se as pessoas falam muito, ou citando os problemas Estados Unidos e mundo, né? Se as pessoas falam muito que um preço ele vai cair, todo mundo acredita que vai cair, elas se antecipam e tentam cortar seus custos e etc. para ajustar o preço. Então existe um componente aí da inflação que é a expectativa das pessoas. Mas, cara, é um componente. O governo aqui se isenta do fiscal,
Safadeza, hein? Ê, Lula, velho de guerra. Não muda. Não muda, não. Não vou falar mais nada. Bora, seguir. Bora pra notícia 1, Brenner? Bora. Primeira notícia relevante é a respeito do passaporte agro, tá? Passaporte que facilitará as exportações para mercados recém-abertos. O Ministério da Agricultura e da Pecuária lançou nessa semana o passaporte agro. Não é só um passaporte, um documento, é uma plataforma. A ideia é auxiliar os exportadores a acessar mercados internacionais recém-abertos para o Brasil. Por exemplo, na última segunda-feira, o Brasil recebeu autorização do governo do Quênia para exportação de carne bovina e miúdos de bovinos para o país, para o Quênia. E em 2024, o Brasil exportou mais de 41 milhões de bens agrícolas para o Quênia. Se você é exportador de carne bovina e quer acessar esse novo mercado, essas informações estarão disponíveis no Passaporte Agro. A plataforma ela vai ser atualizada constantemente para novos mercados internacionais, reunindo todas as informações em um só lugar. Então a gente vai ter lá dados sobre registro de novos produtos, normas alfandegárias, identificação de compradores, informações mercadológicas. Então, segundo o Ministério da Agricultura, esse passaporte seria uma tentativa de reforçar a estratégia para abrir novos mercados para o Brasil, mas também, além disso, garantir que os produtores eles tenham um suporte necessário para transformar essas oportunidades em negócios concretos. Então, nesse primeiro momento, o passaporte ele vai ser disponibilizado apenas para as associações, que representam esses setores produtivos, mas a expectativa é que nos próximos meses seja aberto ao público. Isso, aparentemente, é bem interessante. É sensacional. E seguindo para uma próxima notícia que consideramos relevante para essa semana aí, o governo ele lança um plano de 7 bilhões para o escoamento de safra. Então, aquilo que havia citado há pouco, com uma expectativa de colheita de grãos de 2024-25 seja maior da história do Brasil, o governo federal ele apresentou um plano de investimentos de aproximadamente 7 bilhões para o escoamento da produção. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de que a produção desse ano tem um crescimento de 8,3% em relação à safra anterior. A gente está falando aí de um total de 322,4 milhões de toneladas de grãos. Isso representa um aumento de 24,6 milhões de toneladas em comparação com a safra de 2023-24. É uma produção muito maior, sendo que a gente não tem uma melhora logística do país. Então, isso aqui é pouco. Sinceramente, essa quantia, 7 bilhões, é pouco para o escoamento. Tá? Então, a gente está falando aí de melhoria da malha rodoviária, ferroviária. Então, o plano ele prevê 2,6 bilhões de investimentos no Arco Norte, ali, por exemplo, que engloba rodovias, ferrovias que atendem os portos e estações de transbordo nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. Entre as iniciativas desse plano, destacam-se modernização do cais flutuante do Porto de Porto Velho e ampliação do terminal da Cargill Agrícola S.A., no Porto de Santarém. Então, além disso, tem 9 leilões de concessão de corredores rodoviários estratégicos para o agronegócio que totalizam 5,5 mil quilômetros, sendo que 1.000 quilômetros disso seriam duplicados. Então, é a previsão de dessa grande quantidade de investimentos para melhoria da nossa logística. E a gente trouxe um tempo atrás sobre a questão de que o Porto de Santos ele vai ficar defasado. Ele está muito cheio, já está com a 97% mais ou menos da capacidade lotada. Se não nesse momento tudo. E se não nesse momento tudo, e a gente está com essa super safra vindo. Então fica a questão, como é que vai ser essa questão da logística? O Edson sempre pontua muito sobre a questão da malha ferroviária que nós não temos, que facilitaria muito as coisas, porque um vagão leva muito mais do que um caminhão consegue levar.
Vamos ver o que esse governo vai fazer. E agora na notícia 3 nós temos um assunto que eu quase não gosto. Cientistas criam super cavalos com edição genética. Os cientistas realizaram então um avanço sem precedentes na biotecnologia equina, apresentando nesta semana os primeiros 5 cavalos geneticamente editados do mundo. A equipe de pesquisa, respaldada pela empresa de biotecnologia Kheiron SA, utilizou a técnica CRISPR-Cas9 para modificar o genoma equino. Esse método permite alterações específicas no DNA sem gerar combinações que possam ser classificadas como organismos geneticamente modificados. O que isso quer dizer? Esses cavalos são considerados naturais dentro das rígidas regulamentações nacionais e internacionais. No campo animal, a técnica CRISPR-Cas9 já foi usada para melhorar a produção pecuária e conservar espécies ameaçadas. Em cavalos, a aplicação dessa técnica pode revolucionar a seleção de características desejáveis em uma única geração, acelerando o desenvolvimento de exemplares de alto desempenho e reduzindo o tempo necessário em relação aos métodos tradicionais. O desenvolvimento desses cavalos, então, geneticamente editados, abre novas oportunidades para o desempenho esportivo e para a prevenção de doenças hereditárias. Isso é sensacional, cara, porque meu cavalo mesmo, ele teve que ser aposentado no auge da vida atlética dele, porque ele é muito grande, começaram a montar nele muito cedo, e ele herdou uma parte genética do pai, que os ligamentos não acompanharam os ossos. Então ele tinha muita dor. Ele tem artrite, osteoartrite, ele tem um monte de problema, e ele estava no auge da vida atlética dele. Então isso aí vai ser muito interessante para o campo esportivo, até mesmo para melhor condição de vida dos animais, que acaba que eles sofrem igual atletas, Sofrem igual menos, seres né? humanos atletas. Puxando então para a notícia número 4, o agro vê oportunidade de substituir diesel por energia solar. Mais uma vez o grupo Bom Futuro dando show nessa questão, moçada. O agronegócio brasileiro vem então ampliando a geração própria de energia solar para reduzir custos e começar a testar a integração para a fonte renovável com baterias. Essa nova fronteira tecnológica permite estabilizar o suprimento elétrico nas fazendas e avançar com ampliações de capacidade produtiva, além de reduzir o consumo de diesel, o que é maravilhoso. Empresas que fornecem soluções de energia, como a WEG, afirmam que o interesse de produtores rurais por sistemas de armazenamento de energia se intensificou ainda mais nos últimos meses e deve ser consolidado neste ano, com projetos começando a sair do papel, após a forte queda dos custos das baterias. A zona rural responde por aproximadamente 14% de toda a potência instalada solar no Brasil, com 4,8 gigawatts, distribuídos em pequenas instalações fotovoltaicas, muitas vezes construídas sem telhados ou terrenos sem uso. A capacidade solar no agro cresceu mais de 7 vezes desde 2020, quando a fonte renovável destacou em todo o país, enquanto o número de unidades consumidoras atendidas no meio rural saltou de 54 mil naquele ano para 471 mil ao final de 2024. São então diversas aplicações para a solar no campo, desde suprir energia para irrigação de lavouras até mesmo a climatização e iluminação de granjas. Para quem não sabe, gente, as granjas têm que ter uma questão de calor muito específica. Se diminuir um pouquinho, se aumentar um pouquinho, mata tudo. Então você tá ali com 100 mil galinhas, você fica sem todas, por causa de uma pequena variação ali na temperatura. É bem legal isso. E esse é um caso do grupo Bom Futuro, mais uma vez, importante produtor de grãos em Mato Grosso, que investe há anos em geração própria de energia, por ter consumo mais elevado em processos como secagem e armazenagem de grãos, e beneficiamento do algodão. O parque gerador da empresa soma cerca de 200 megawatts de capacidade, principalmente em pequenas usinas hídricas, mas a solar vem ganhando espaço nos últimos anos. Para 2025, a expectativa do grupo é implementar algum case de baterias integradas a solar. Mais uma vez, o Grupo Bom Futuro dando show aí no agronegócio. Interessantíssimo mesmo. Então a gente vai chegando ao final, certo? Bom, pessoal, um ótimo domingo, né, para vocês aí, e que a nossa próxima semana seja abençoada, de muito trabalho. Fiquem com Deus. Amém, é um prazer inenarrável estar com vocês como sempre, meus lindos. Até mais.